Fala, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, parabéns por ter chegado até aqui. Mas não acabou não, ainda tem a segunda fase. E o nosso objetivo hoje é passar algumas dicas, o caminho das pedras para você se dar bem agora nessa segunda fase do segundo maior vestibular do Brasil, que é a FUVEST. Vamos direto ao ponto, vamos começar com as informações básicas. Então você tem que saber o seguinte, houve mudanças no vestibular desse ano em relação ao ano passado. Ao invés de 3 dias de prova, nós vamos ter apenas 2 dias de provas, que serão nos dias 6 e 7 de janeiro, um domingo e uma segunda-feira. Cada uma dessas provas, do dia 6 e dia 7, vale 100 pontos. No primeiro dia, no domingo, nós temos a prova de português. Essa prova é básica para qualquer faculdade que você queira fazer. Para qualquer área que você tenha escolhido, você tem que fazer essa prova. Português passou a valer mais. Português vale 50% da prova da segunda fase. E como que é composta essa prova de português? São 10 questões de português, envolvendo gramática, literatura e interpretação de texto. Cada questão vale 5 pontos, então multiplicando você pode atingir 50 pontos aí. E a redação sozinha valendo 50 pontos. No segundo dia você tem a prova com as chamadas disciplinas específicas. São 12 questões envolvendo disciplinas de acordo com a área que você escolheu. Então essas disciplinas podem ser 2, 3 ou 4. Então são 12 questões, se você tiver 2 disciplinas, são 6 questões de cada disciplina, 3 vão ser 4 questões, e se forem 4 disciplinas, são 3 questões de cada disciplina. Cada questão vale 5 pontos também. Então se são 12, você atinge 60 pontos. Aí você deve estar falando, mas peraí, professor, você não falou que cada prova valia 100 pontos? Pois é, amigo, aí vem aquela coisa de matemática que não é a minha área, não. Mas você tem que saber que isso aqui vai ser transformado em 100. Então se você acertar todas as questões, se atingir 60 pontos, equivale a 100. Se você acertar metade, 30 pontos, equivale a 50. Não é difícil fazer esse cálculo aí, beleza? Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a prova de português, depois a minha colega, a professora Carmen, vai falar para vocês da redação. A prova de português, ela tem, como eu falei, a parte de entendimento de texto, de português e gramática, e tem a parte de literatura. E na parte de literatura, você sabe, tem uma lista de livros de leitura obrigatória. A mesma lista que já valeu para a primeira fase. São esses livros aqui, ó. São 9 obras, Começa com uma obra romântica, depois vem obras do realismo e naturalismo e depois obras do modernismo, incluindo também uma obra da literatura de língua portuguesa africana, beleza? Mayombe. Você sabe, nós temos aqui no nosso canal, o comentário de todas essas obras, e se você quiser aprofundar um pouquinho mais, na nossa plataforma você encontra também exercícios para aprofundar isso aí. Exercícios, inclusive, discursivos, para você treinar para a segunda fase. Então, aproveita essa oportunidade de treinar essas questões na nossa plataforma, está passando o link aqui embaixo. Mas você sabe também, como eu falei, a prova mais importante, a parte mais importante da prova de português é a redação. A redação vale metade da prova do primeiro dia e vale 1/4 de toda a segunda fase da FUVEST. E para passar aquelas dicas espertas, para fazer você tirar nota máxima em redação, eu vou chamar agora a professora Carmen. Legal? Olá, queridos! Como disse o professor Altemir, redação é muito importante na segunda fase. Vocês já perceberam que a prova de redação é uma questão que vale 1/4 de toda a prova? Então tem que caprichar nessa questão, Então vamos dar uma olhadinha nos últimos 6 anos de prova da FUVEST. Observando os 6 últimos anos, a gente percebe como a FUVEST trabalha temas que discutem o comportamento humano, a natureza humana. Vamos olhar um pouquinho? 2013, a valorização do consumo na sociedade atual. 2014, a visão social da figura do idoso no Brasil e no mundo. 2015, camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais, a democracia. As utopias 2016, indispensáveis, inúteis ou nocivas? 2017, o homem saiu da menoridade? E 2018, devem existir limites para a arte?
Com exceção de 2013 e 2014, a FUVEST vem trazendo a frase temática para vocês, o que é um presente, porque isso já ajuda pra caramba. Você tem uma leitura apurada, sim, do tema, mas tendo aquele recorte na frase, facilita bastante a vida do candidato. Então, prestando atenção a essa frase temática, percebam que ora é uma frase temática um pouco mais abrangente, que fala da sociedade no geral. Ora é uma frase que focaliza um pouco a sociedade brasileira, mas é sempre uma questão bastante abrangente, bastante comportamental. Critérios de correção da prova de redação da FUVEST, basicamente são 3. Atenção ao primeiro: tipo de texto e desenvolvimento do tema. Esse critério é eliminatório. Vamos pegar o exemplo do ano passado. Há limites para a expressão artística? Não adianta o candidato ter ideias maravilhosas, saber muito sobre o tema e não se encaixar no texto dissertativo. Por exemplo, fazer um depoimento, um relato pessoal, um desabafo. Apesar de ele dominar muito o tema, ele não domina a estrutura dissertativa. Então, é 0 na prova de redação. Se ele domina muito o texto dissertativo, mas não faz uma leitura correta do tema, não entra plenamente na discussão, não entende a frase temática, muito menos a coletânea, ele pode ser eliminado por meio desse critério. Ok? Então, a gente tem que prestar atenção tanto à estrutura dissertativa quanto à adequação ao tema. O segundo critério vai avaliar a organização dos seus argumentos, as ideias que você seleciona, seja da coletânea, seja do seu repertório, a progressão que você dá a elas no texto, já que você precisa fazer uma progressão lógica das suas ideias. Então, toda essa parte, toda essa organização é avaliada nesse segundo critério. E o terceiro critério, a expressão. A FUVEST, ela é bastante criteriosa nesse sentido, é trabalhar muito bem a modalidade, né, a norma padrão. Então, muito cuidado com pontuação, muito cuidado com concordância verbal, muito cuidado com propriedade vocabular. O máximo de linhas para fazer a redação são 30 e o mínimo 20. Obrigatoriamente você deve colocar título no seu texto. Não tenha medo de expor a sua opinião. Ai, meu Deus, há limites ou não há limites para a arte? Se há limites, defenda até o final. Se não há limites, diga por que não deve haver limites. Não tenha medo, deixe a sua tese clara e vá até o final do texto. Como na FUVEST não há exigência de uma conclusão nos moldes do Enem com proposta de intervenção, você tem um espaço maior para desenvolver o seu texto. A sua conclusão vai ser menor. Aproveite esse espaço de desenvolvimento. Você tem até a chance de abrir 3 parágrafos de argumentação. A gente trabalha geralmente com 4 parágrafos em 30 linhas, principalmente no Enem, quando você tem que fazer uma conclusão bastante longa, com aquela proposta de intervenção. Isso não cabe à FUVEST, não é exigido, e os temas da FUVEST nem sempre permitem essa forma de concluir o texto. Então, aproveite para você desenvolver mais, argumentar mais. A coletânea é muito importante. A coletânea é uma porta de entrada para o tema. Sim, aproveite a coletânea, porém, aproveite também o seu repertório externo. A FUVEST valoriza demais a sua contribuição, aquilo que você sabe sobre o tema. Então, tente articular muito bem aquilo que você vai aproveitar da coletânea e aquilo que você vai trazer das suas aulas, daquilo que você assistiu, das discussões que você teve, ou seja, de toda a sua vida escolar. Já que a conclusão da FUVEST não requer uma proposta de intervenção, como que nós devemos terminar esse texto? Você colocou a sua tese no começo, de preferência, coloque a tese na introdução, mas obrigatoriamente retome a sua tese na conclusão. E essa conclusão ela pode terminar com um encaminhamento, uma expectativa futura daquilo que pode ser melhorado, daquilo que foi discutido em relação ao tema. Se você quiser uma proposta de intervenção, porque cabe ao tema, não vou dizer que seja proibido, mas não siga a estrutura do Enem. Faça uma conclusão mais abrangente, mais rápida, mais generalizante. Em relação à coletânea, a coletânea da FUVEST não é uma coletânea longa, ela é formada de textos acadêmicos, textos jornalísticos, textos literários, uma diversidade de gêneros e imagens.
Cuidado com as imagens, invista um pouquinho de tempo nelas, leia as imagens cuidadosamente, elas podem trazer ideias interessantes para serem discutidas no seu texto. Não menospreze as imagens, elas são importantes, elas podem funcionar como argumentos dentro do seu texto. O uso da coletânea é importante, mas mais importante é você trazer o seu repertório, como eu já disse, e tentar articulá-lo da melhor maneira possível com aquilo que a proposta oferece para vocês. Não pegue a proposta e devolva do mesmo jeito. O importante é você trabalhar em cima daquilo que é dado com a sua contribuição à discussão do tema. Bom, vocês têm 4 horas de prova. Então, agora, né, não só puxando a sardinha para o meu lado, mas eu sempre acredito que começar pela redação é importante. Então, assim, uma dica que eu dou é começar pela redação, fazendo uma leitura cuidadosa, já sublinhando numa primeira leitura aquilo que você acha que é importante para o seu projeto de texto, rascunhe o seu texto e guarde-o. Vá para as questões, faça aquelas que você tem mais facilidade, você tem certeza. Tem alguma questão mais difícil? Guarde-a, volte para o seu rascunho, faça uma revisão gramatical, preste atenção à pontuação, preste atenção à propriedade vocabular. Escolher as palavras certas ajudam muito na argumentação. Escolher as palavras erradas podem comprometer uma ideia que é legal, mas que não está sendo bem entendida dentro do texto. Então tome cuidado com isso, tanto na seleção das palavras quanto na combinação delas. Feita essa revisão, você passa limpo. Eu tenho certeza de que vai sobrar tempo. Você volta àquelas questões, né, ou aquela questão que você sentiu mais dificuldade, ok? Eu tenho certeza de que você vai ter muito sucesso na segunda fase, porque você, como disse o professor Altemir, já é um vencedor por ter chegado até aqui. Um beijo e sucesso! Oi! Vocês acharam que eu não estava aqui, né? Que estava sendo gravado um de cada vez, tá vendo? Pegamos vocês. Carmen, parabéns. Eu adoro fazer essas gravações quando eu trago colegas de redação, porque eu aprendo muito também. Lembre-se novamente, né? Vocês chegaram até aqui, falta pouquinho, né? Aquele último impulso, aquele último esforço. Nós temos certeza que vocês vão gabaritar na prova de português. Então, Carmen, como é que é? Um abraço!